A transição oficial para o governo Lula, que assume em janeiro, já está em marcha. Em que pese manifestações ilegais de bolsonaristas, o próprio Bolsonaro pediu na TV o desbloqueio das rodovias e que atos sejam pacíficos. Implicitamente reconheceu a derrota. Lula busca dialogar com o parlamento atual, dominado pelo bolsonarismo, para fazer ajustes no orçamento do ano que vem, que tem que ser aprovado até dezembro. A prioridade: mais recursos para programas sociais. O combate à fome será prioridade absoluta. Bolsonaristas vão aos quartéis pedir intervenção militar, o que já havia sido tentado antes pelo próprio Bolsonaro, que não encontrou apoio nas Forças Armadas para a ruptura da legalidade. Haverá tensão permanente, mas dentro do jogo político legal. A história deu a Lula uma tremenda oportunidade de um terceiro mandato pelo voto popular. Mais experiente, Lula traz de novo o Brasil para o caminho democrático, mas está consciente que deve caminhar com muita cautela. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação encontrá-los novamente aqui, já com um Brasil bem modificado, com um aroma de liberdade, com uma brisa perfumada de esperança circulando. E é por isso, graças à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, que esse programa nós vamos começar com poesia, porque a poesia está no ar no Brasil e emergiu dos votos. Não me venham com crepúsculos, que eu chego armado de aurora, pois para reacender as cinzas do vosso vasto coração. Pedro Tierra, o poeta, é o nosso convidado de hoje, é o Hamilton Pereira. Pedro Tierra, poeta de mão cheia, poeta de compromisso com a luta, poeta em que a poesia não se divorcia da realidade, da esperança, da luta do povo para superar qualquer forma de brutalidade. Ele que já foi por 2 vezes secretário de Cultura de governos do PT, foi presidente da Fundação Perseu Abramo, também do PT, e ele que, juntamente com Dom Pedro Casaldáliga, foi coautor da letra de Missa dos Quilombos, musicada por nada mais, nada menos que Milton Nascimento, que agora está fazendo 80 anos, se despedindo, né, num palco que não desaparece nunca, porque o palco dele é infinito. Hamilton Pereira, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite aqui de Latitude Brasil. Boa noite. Boa noite, Beto. É uma alegria falar com você e com os espectadores de Telesur para essa conversa num momento em que uma parcela do continente se despede da sombra do fascismo e prenuncia uma nova perspectiva de reconstrução das relações de amizade dos nossos povos e do nosso destino comum, como queria Darcy Ribeiro, uma figura absolutamente indispensável de ser lembrada, que era talvez a expressão mais impetuosa, digamos assim, né, da estima, do afeto, do amor que os brasileiros nutrem, né, por seus vizinhos, por seus irmãos sul-americanos, latino-americanos. Como é que nós podemos interpretar essa vitória do Lula, magnífica, porque venceu muitas coisas, né? Venceu, por meio do voto agora, um golpe de 2016, a prisão de 580 dias, uma máquina de mentiras tipo Goebbels, venceu a compra de votos sistemática, venceu
um terrorismo eleitoral, venceu a aberração constitucional para comprar votos com máquina estatal funcionando a todo vapor. Quer dizer, uma vitória de um tamanho danado de grande. Como é que você enxerga isso? Beto, eu penso que eu queria começar, na verdade, até vou sugerir a você que você leia nos próximos dias, já está no ar, inclusive, um texto que eu escrevi para a revista Teoria e Debate, a nossa revista da Fundação Perseu Abramo, né, cujo título é Outubro, a História Não Se Resigna. E eu começo o texto buscando produzir uma síntese, que eu vou ler aqui só para a gente começar a nossa conversa. Eu começo dizendo o seguinte: certos fatos concentram em si mesmos a capacidade simbólica de sintetizar processos históricos que os precederam e lhes deram forma. Podem lançar sobre eles uma luz nova, revelar dimensões ocultas e ressignificá-los sob o olhar das gerações seguintes, dispostas a apropriar-se deles como experiências para as lutas sociais futuras. A eleição de Lula, nesse outubro de 22, carrega consigo esse potencial. Sintetiza o processo de décadas de lutas das classes trabalhadoras brasileiras por uma sociedade que não seja sustentada sobre as desigualdades criminosas que conhecemos e confirma uma perspectiva de retomada do desenvolvimento a partir da reconstrução de sólidos alicerces democráticos populares, com inclusão social, com tolerância, com sustentabilidade e com soberania. Uhum. Pois bem, eu penso que a vitória de Lula, ela traz, como você bem descreveu, ela traz uma dimensão nova, não apenas para as esquerdas, mas para a história do país. Certo? Lula é o primeiro brasileiro a ser eleito pela terceira vez presidente da República. Lula é, agora em 22, mais uma vez, o presidente eleito com o maior número de votos dados pelos cidadãos e cidadãs brasileiros. Lula venceu não um candidato, ele venceu a máquina do Estado brasileiro, com todo o poder de fogo que isso significa. E nós não temos dúvida que, se fosse outro o personagem, teria sido atropelado pela magnitude das forças que se moveram contra a perspectiva do retorno da esquerda ao protagonismo central na cena política brasileira. Esse é o significado. Né? Esse é o significado. Quer dizer, o Brasil está de volta. Né? Nós estamos resgatando o Brasil democrático, popular, com esperança, né? Que nos foi arrancado das mãos pelo golpe de Estado de 2016, movido pela conjugação de interesses do Império, em razão da renda petróleo, porque eles recobraram o controle da renda petróleo, e dos seus associados nacionais, que, seguindo a tradição, reafirmam uma renúncia a uma vocação de autonomia, de independência. Né? A burguesia brasileira, ela afirma sempre que pode essa renúncia a se
fazer do país uma nação autônoma, independente. Quer dizer, a vocação de permanecer colonizada sempre se sobrepõe. Então, agora, nós vimos aí, Hamilton, uma entrada em cena que não é exatamente uma novidade, mas com uma virulência tal da direita bolsonarista fascista, que vai nos exigir, ao conjunto das forças progressistas, um outro tipo de conduta, porque a própria esquerda, e o PT em particular, já vinha fazendo uma espécie de reconhecimento que tinha se afastado do movimento popular, dos bairros populares, que precisava voltar a uma militância mais criativa e mais enérgica. Como é que isso será impactado? Porque os desafios não serão fáceis. Conhece como eu me posiciono dentro do PT. Eu penso que, mais do que nunca, sobretudo para a informação, para o olhar de quem hoje nos assiste, né, nesse programa, é preciso que a gente seja muito objetivo e que, sobretudo, a gente não se engane. O terceiro governo de Lula será um governo de transição. Nós não temos força social suficiente para nos contrapormos para uma contraofensiva. Porque as condições da luta política e social no Brasil permanecem determinadas, certo? Por um enorme avanço, pela vitória estratégica da direita, certo? Em 2016, com o golpe contra Dilma, com a prisão do Lula, certo? E com a eleição do energúmeno, com a eleição desse neofascista. Eu me recuso a pronunciar o nome, aliás, nós devemos trabalhar já com o objetivo de retirar da audiência a expressão que você próprio acabou de usar. Nós temos que dizer claramente é o representante do neofascismo da extrema-direita, para que a gente não associe esse período ao sobrenome desse homem, que é uma condenação, é uma abominação, como diz a Marilena Chaúbi, né? Pois bem, então, nós viemos de uma derrota estratégica. O que ocorreu agora, em 22, evidentemente, não é uma vitória do Partido dos Trabalhadores, certamente, individualmente, como força política. Não é uma vitória dos movimentos sociais que resistiram a duras penas, com enormes dificuldades de mobilização. É uma vitória da capacidade política de uma liderança colossal que foi capaz de aglutinar num amplíssimo marco uma aliança de setores democráticos que envolve da esquerda, da centro-esquerda e setores da direita. Qual foi a operação política, na essência, que nós assistimos ao longo de 2022? Foi o esforço das esquerdas mais avançadas, de resgatar uma parcela da direita que estava sob a hegemonia da extrema-direita. E nós tivemos sucesso nesse empreendimento. Nós conseguimos sensibilizar o povo brasileiro para essa perspectiva de
despedir-se da barbárie que se estabeleceu no país a partir de 2019, que nega. Nós não mistificamos as enormes dificuldades que a sociedade brasileira, os enormes conflitos, as desigualdades criminosas. Nós não diminuímos isso. No entanto, nós nos recusamos a aceitar que a face do Brasil seja a face desses neofascistas. Nós somos a maioria. E nós vamos trabalhar com os movimentos sociais, com a reaproximação, como você disse na sua formulação inicial, com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com os movimentos de periferia, com os movimentos, o movimento negro, os movimentos culturais, os movimentos de mulheres. Nós vamos reduzir a extrema-direita ao seu real tamanho. Ela está inflada agora, Beto. Ela está inflada. Ela está inflada pela condição de dirigir o Estado e pela enorme pobreza, miséria que o Estado neofascista impôs ao povo brasileiro. Muito bem. Hamilton Pereira, nosso diálogo aqui com o poeta Pedro Tierra, que é o seu nome poético, né? Poesias de combate, poesias de embelezar a vida e a alma. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa no Latitude Brasil e já voltamos, agora apontando aí para detalhes desse processo de transição que você mesmo mencionou. Já voltamos. Até já. Nosso diálogo hoje é com o poeta Pedro Tierra, que é o nome poético de Hamilton Pereira, intelectual, escritor, poeta, foi secretário de Cultura do PT, foi presidente da Fundação Perseu Abramo e foi coautor com Dom Pedro Casaldáliga da Missa dos Quilombos, musicado por nada mais, nada menos que Milton Nascimento, agora completando 80 anos de uma vida que tem um palco infinito. Hamilton, esse processo de transição, essa palavra indica um tipo de tática. Qual é a tática, já que a fome chega a 33 milhões de brasileiros, a insegurança alimentar a muito mais do que isso, e as privações criminosas continuam aí torturando boa parte dos brasileiros? Com que tática nós vamos fazer essa transição no governo Lula 3? O início do governo Lula será... ele vai fugir a uma certa regra que ocorre nas democracias, mesmo que essas democracias sejam frágeis, como é o caso da democracia brasileira, que há uma espécie de expectativa. Aqui se diz o período de lua de mel entre o eleito e o conjunto das forças sociais que estão na disputa. Então, essa expectativa, a meu juízo, ela não ocorrerá, ela já vai se estabelecer, não a partir do dia da posse, já vai se estabelecer o conflito numa sociedade que está muito radicalizada.
o que ocorre? Nós travamos no Brasil uma batalha contra, digamos, duas calamidades. A primeira é a proposta neoliberal. A segunda é a execução dessa proposta pelo método do neofascismo. Então, são dois desafios: derrotar o neofascismo e derrotar o neoliberalismo. O que ocorreu nessas eleições? Nós derrotamos a expressão institucional do neofascismo. Não é uma vitória qualquer. É uma vitória maiúscula. Porém, nós não enfrentamos no processo eleitoral os temas que dizem respeito ao fundamento econômico que o capitalismo no Brasil apresentou como lastro para essa impressionante e calamitosa guinada à direita desde o golpe de 16, agravada com a eleição de 18, né, desse neofascista. Então, o governo será um governo em permanente disputa. Há uma arca de Noé. O Lula montou uma arca de Noé para sobreviver ao dilúvio. Então, haverá uma disputa palmo a palmo das forças conservadoras interessadas em afastar o neofascista, mas em manter o programa neoliberal. Então, nós teremos que estabelecer com muita lucidez a tática de avanços e recuos, porque haverá uma necessidade de negociação permanente. Você acompanhou hoje as dificuldades iniciais. Sim, claro. Da equipe de transição, né, já trabalhando o cumprimento de compromissos naquilo que há de essencial, digamos, de emergente, que é o combate à fome, que é a política de salário mínimo. Agora, eu chamaria atenção pelo fato que o Bolsonaro tentou por diversas vezes o apoio das casernas para uma ruptura da legalidade. Não foi só agora na eleição, não foi só agora esses dias posteriores à eleição, onde ele ficou medindo, talvez, e finalmente ele disse que vai fazer oposição dentro da linha da legalidade, que é uma vitória, uma outra vitória decorrente da vitória eleitoral de Lula também. Mas isso indica que o perigo estará sempre, será uma sombra permanente em processos de impeachment, de sabotagens parlamentares e até mesmo isso que se viu, esses piquetes que foram feitos agora e que poderiam ter degringolado para atos muito mais violentos. Por sorte, eles murcharam. Qual é a atenção nossa e a tática e política para esse tipo de perigo permanente? Então, eu penso que o que ocorreu, se a gente observa o comportamento do presidente derrotado, esse presidente que foi eleito há 4 anos atrás num processo eleitoral em que o seu principal adversário foi encarcerado ilegalmente, como a própria justiça admitiu 580 dias depois. Ou seja, a esquerda brasileira
tem todo o direito de dizer que a eleição de 2018, que trouxe o fascista ao poder, foi uma eleição ilegítima, porque o principal adversário, que era líder nas pesquisas, foi encarcerado ilegalmente. Bem, nesse momento, né, nós temos a recuperação do processo eleitoral e, seguindo, digamos, uma tradição da história do Brasil, há uma aspiração permanente de parte das Forças Armadas, estimulada pelo governo neofascista ao longo dos 4 anos, de apresentar as Forças Armadas como se fosse o nume tutelar da democracia no país. E nós não reconhecemos isso. Hamilton, eu lamento muito, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Eu só me resta aqui te agradecer pela sua presença aqui no Latitude Brasil mais uma vez. E as portas estarão sempre abertas para a sua presença aqui e a sua veia poética rebelde também. Beto, eu lhe agradeço aos espectadores de Telesur e queria terminar, se você me permite, com o texto final de um poema que escrito em 1994, mas que fala muito para o dia de hoje, diz o seguinte: aprendemos que a construção do Brasil não será obra apenas de nossas mãos. Nosso retrato futuro resultará da desencontrada multiplicação dos sonhos que desatamos. Muito obrigado. Aí está o poeta Pedro Terra. Muito obrigado, Pedro Terra, Hamilton Pereira. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Na semana que vem estaremos novamente aqui com Latitude Brasil. Tchau, aquele abraço. Tchau.